Olá amigos, tudo bem? Professor Antônio aqui para responder alguns exercícios sobre função quadrática. Eu fiz uma lista sobre função quadrática, disponibilizei no meu canal do Telegram. O link está aí na descrição do vídeo. A lista ela vai estar separada em partes, tá? E eu vou respondê-la por partes. Em cada parte eu vou postando o vídeo à medida que eu vou respondendo aqui com vocês, beleza? Então entra lá no canal do Telegram para pegar essa lista de função quadrática e as demais. Então vamos aqui. Ele pede para determinar os zeros ou as raízes, né? A gente também chama aí os zeros da função de raízes da função. Mas, formalmente, a gente não tem raiz de uma função, a gente tem zero da função. Raiz a gente tem lá na equação. Então vamos lá. O que danado é o zero de uma função? O zero é quando eu procuro um valor de x que torna essa expressão aqui igual a zero. Tudo isso aqui igual a zero. Então, qual deve ser o valor de x que eu pego para que isso aqui, ó, x ao quadrado menos 4x menos 5, seja igual a zero? Ou seja, eu quero um x que faça o meu f de x ser igual a zero. Então, ó, eu vou pegar a expressão x ao quadrado menos 4x menos 5 e igualar a zero. E essa parte aqui vocês já sabem, né? Isso aqui ó, a gente transformou em uma equação do segundo grau. E como é que resolve as equações do segundo grau? Você pode fazer por soma e produto. Dois números, quando o coeficiente A é 1, é fácil. Dois números cuja soma dê o B com o sinal trocado e o produto dê o C com o respectivo sinal. Então eu quero dois números que a soma seja 4 e o produto seja menos 5. Então você pode fazer isso por soma e produto. E aí ficou fácil, né? Você já achou de cara que esses números, se você fizer por soma e produto, é x' menos 1 e x duas linhas 5. Ó, dois números que somado dá 4, 5 menos 1 dá 4 e 5 vezes menos 1 dá menos 5. Então você resolveu aí, achou os zeros da função quadrática, dessa função aqui. Mas se você não consegue resolver utilizando soma e produto, faz o quê? Usa o Bhaskara, né? A gente começa com o delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c. E aí você já sabe quem é a, quem é b e c. O a sempre acompanha o x ao quadrado. O b acompanha o x, incluindo o sinal. O c é o termo independente, está sempre sozinho. Então, basta substituir aqui, ó. Delta vai ser B. Quem é B? O B é menos 4. Não esquece do sinal, hein? Isso faz diferença lá embaixo. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é menos 5. Certo? Então, delta vai ser 16. Aí aqui, ó, faz o jogo do sinal. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 5 dá 20. E 20 mais 16 dá 36. Agora você vem a parte do x, né? Aquele para descobrir as raízes, para descobrir x1 e x2. Aí você sabe que o x, ele é menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2a. Faz a substituição agora. X vai ser menos b. Aí tem um detalhe para você não ficar... Coloca parênteses, não coloca parênteses. Olha... Por conta desse menos aqui, toda vez o b vai trocar de sinal. Se ele aqui é negativo, quando cair aqui vai ficar positivo. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Quanto foi o delta que você achou? Ó, o delta que você achou foi 36. E a raiz de 36 é quanto? 6. Dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? O a aqui a gente sabe que é 1. E 2 vezes 1 é 2. Pronto, agora você faz o x1, né, e o x2. Um pelo lado do mais e um pelo lado do menos. Então, x' e x duas linhas, né, que a gente chama de x1 e x2. Quem vai ser aqui o x1? Você vai fazer pelo mais. 4 mais 6 dá 10. E 10 dividido por 2 é 5. Olha, já achamos um. E o outro aqui ó, vai ser pelo lado do menos. 4 menos 6. Deve 6 e paga 4, fica devendo 2. E menos 2 dividido para 2 dá menos 1. E aí você
encontrou as raízes ou os zeros da função, tá? Lembrando que quando a gente está em função, a gente chama de zeros. Raiz, se for uma equação, tranquilo? Então, 5 e menos 1. Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte, é para o delta. Repara que o delta que a gente achou aqui é um número positivo, né? 36 é um número positivo. E olha, esse delta, ele tem uma relação com as raízes. O delta aqui foi um número positivo e a gente conseguiu encontrar duas raízes, dois zeros, ó, 5 e menos 1. A gente vai estudar os demais casos e vai ver qual é a relação entre o delta e a quantidade de raízes. Então vamos lá para a questão B. Mesma ideia. Você pode fazer por soma e produto ou utilizar a fórmula de Bhaskara. Se você não conseguir resolver por soma e produto de imediato, recorre a Bhaskara que aí resolve fácil. Então, se eu fosse fazer por soma e produto, eu quero dois números que dê o B com sinal trocado. Tá? Lembrando que quando o A é 1, fica mais fácil. Então, dois números que a soma seja 4 e o produto seja 4. Dois números que somado dá 4, multiplicado dá 4. Então, você já achou aí que o x1 é 2 e o x2 é 2 também. 2 mais 2 dá 4 e 2 vezes 2 dá 4. Então, olha, duas raízes iguais. Agora, vamos fazer pelo Bhaskara, pelo delta, para a gente ver qual é a relação entre o delta e a quantidade de raízes. Lembrando que esse delta, a gente chama ele de discriminante, né? Ele é o discriminante, tá? Discriminante. Tranquilo? Então, ele tem uma relação com as raízes. Vamos lá. Delta. Delta, a gente sabe, já está aqui, que é b ao quadrado menos 4ac. O b aqui, ó, é menos 4. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, quem é o A? Ó, 1. E o C é o termo que está sozinho, 4. Então, resolvendo, 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 1 vezes 4 dá menos 16. E 16 menos 16 é 0. Aí agora você vem para as raízes, a parte do x. X vai ser o quê, ó? Lembra do que eu disse, ó? Por conta desse menos, o B sempre vai cair aqui com o sinal trocado. O B aqui é quanto? Menos 4. Menos 4, então ele vai cair aqui mais 4. E tudo isso fica mais ou menos a raiz quadrada do delta. Delta é 0. Quanto é a raiz de 0? 0. Dividido por 2 vezes o A. O A é quem? 1. E 2 vezes 1 é 2. Beleza? Aí agora você faz de novo. Ó. 1 pelo mais e 1 pelo menos. Então você vai ter x1 e x2. Olha. 4 mais 0 dá 4. Dividido por 2. Então 4 mais 0 é 2, é 4. Dividido por 2 dá 2. E aqui, ó. 4 menos 0. 4 menos 0 dá 4, dividido por 2 também dá 2. Como a gente tinha achado através de soma e produto, 2 e 2. Aí aqui, qual é a relação aqui que a gente consegue perceber entre o discriminante, o delta? Olha, delta foi igual a 0. E quando o delta foi igual a 0, a gente achou que o x1 é igual ao x2, certo? Então, vai anotando essas dicas. Olha, delta maior do que 0. A gente encontrou duas raízes. A gente encontrou dois zeros, né? 5 e menos 1. Quando o delta foi igual a 0, a gente encontrou dois iguais. A gente pode dizer que é só um. Tem uma raiz real. Beleza? Então tá aqui. O delta, o discriminante é nulo. Então as raízes são iguais. E por fim, essa daqui, nessa primeira parte. Vamos aqui estudar aqui, vamos fazer o delta. Você pode tentar encontrar as raízes pela soma e produto. Vamos ver se a gente consegue aqui resolver por soma e produto
com certa facilidade. Eu quero dois números que somado dê 2 e multiplicado dê 6. Faço uma listinha. 1 mais 1 é 2, mais 1 vezes 1 não dá 6. 4 e menos 2. 4 menos 2 dá 2, mas 4 vezes menos 2 não dá 6. Então você vai ter um certo trabalho aqui, uma certa dificuldade para encontrar esses dois números aqui. Então, se você está encontrando dificuldade, o que é que faz? Recorre ao Bhaskara, Então aqui não foi fácil encontrar as raízes através de soma e produto. Vamos ver o que acontece. Então vamos para o delta. Delta é b ao quadrado. Quem é o b? Está aqui o b. B acompanha x menos 2. Não esquece do sinal, hein? Menos 4 vezes usar, olha, usar acompanha x ao quadrado. Zoom. Vezes o c que está sozinho aqui, que é 6. Vamos lá. 2 ao quadrado é 4, Menos elevado a 2 fica positivo. Menos 4 vezes zoom vezes 6 dá menos 24. E agora aqui, 4 menos 24 dá menos 20. Vamos agora para as raízes, para o x. X vai ser menos b. Lembra que aquele menos faz com que o b caia aqui com o sinal trocado. Então, se ele está negativo, vai cair aqui positivo. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Quem é o delta? Menos 20. E quanto é a raiz de menos 20? Repara, você vai tirar a raiz de menos 20. Tudo isso dividido por 2a. O a é 1, 2 vezes 1 dá 2. Mas aqui tem um detalhe, A gente está resolvendo essas funções aqui no conjunto dos números reais. E no conjunto dos reais não é possível extrair raiz de números negativos. Portanto, quando o delta é um número negativo, como vocês estão vendo aqui, o delta é um número menor do que zero, não existem zeros, não existem raízes dessas funções. Então aqui não tem solução real, não tem raiz real, certo? Então essa função aqui, ela não possui x que anule esse valor, que faça o f de x ser igual a zero. Então você diria aqui que não existe x real, tal que, vamos usar os símbolos aqui, não existe x pertencentes aos reais, tal que o f de x seja igual a zero, certo? Aqui, se você for, é melhor escrever em vez de estar usando símbolos, mas não existe x real, não existe x dentro do conjunto dos reais, tal que o f de x seja zero. E aí você tem um resumo sobre o discriminante. Qual é o resumo? Vamos fazer aqui com o verdinho. Fazer um resumo aqui dentro desse balão. Você tem o delta maior do que zero, o discriminante, e aí você tem x1 e x2 distintas ou diferentes, duas raízes diferentes. Se o delta for zero, você tem x1 igual a x2, e se o delta for menor do que zero, você não tem solução, Não tem raiz real, beleza? Então são esses três casos para o discriminante. Então, estudando os zeros da função, eu já apresentei para vocês aqui dentro desse exercício as três possibilidades para o discriminante.